Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tem a presença dele aqui com todo garbo e elegância, meu Bruno Moser. E aqui à minha frente eu tenho ele, o meu antiofídico, meu Olha. veneno contra cobras, Lucas Verão. Exatamente. Viu que eu já fiz o gancho Já hoje, fez né? o gancho, né, cara? que Eu tô maravilha. gostando que eu sempre jogo um elogio e o Bruno sempre consegue puxar uma temática de algum jeito, não sei como. Yes! Tamo aí. Mas é isso aí, pessoal. Estamos começando aqui mais um Papo de Ciência, mais um episódio, mais uma conversa. Conversa de hoje maravilhosa. Sensacional, como muito sempre. boa. Erramos alguma vez? Nunca. Não Só quando erramos. achamos que estamos errados, a gente erra. Mas ó, antes de ir pra conversa, vamos pro nosso giro de notícias. Doutor Bruno, vamos pras nossas notícias? Eu quero saber o que você pescou nessa sua pescaria digital. Olha só, a nossa pescaria de hoje começa longe. Ali num lugar meio desolado. Que isso, Lucas? Lobos de Chernobyl desenvolveram mutação que os protege do câncer. Pera aí que alguma coisa em algum momento ia dar muito errado com Chernobyl. Tô muito curioso, vamos lá. Olha só, em 1986 ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl, Isso. que fez com que a região se tornasse uma das áreas mais radioativas do mundo. Então foi criada uma zona de exclusão, que corresponde a uma área de 4.200 km². Uma área bem grande lá que você não pode entrar. Que não é considerada segura para a habitação humana, mas que, apesar disso, apresenta um ecossistema completo, com grandes predadores como o lobo cinzento. Que é uma área de florestas lá, tá ligado? Tirar os humanos, animal que se lasca, né? Vai chegar os animais e falar assim: ei, amigão, você não pode estar aqui não. Vem, vamos pra fora. Não tem isso. Não tem como. E os pesquisadores têm realizado estudos para entender como essa população vive em meio à radiação. A Cara Love, bióloga evolutiva e ecotoxicologista da Universidade de Princeton. Cara, você treinou pra falar isso, hein? Cara Love de amor. Não. Exotoxicologista. Eu li agora. Como que é o nome? Ecotoxicologista. Boa. Da Universidade de Princeton, indica que os lobos cinzentos da zona de exclusão são geneticamente diferentes de lobos cinzentos encontrados em outros locais. Interessante isso, Mutação acontecendo. Eu já começo a ficar com medo. Já assisti muito filme de terror, Bruno. Para chegar às conclusões apresentadas, foram necessários 10 anos de investigação. Em 2014, a equipe de Love colocou coleiras com GPS em alguns dos lobos. Assim, seria possível saber a localização geográfica e o nível de exposição à radiação em tempo real. Porque tem essa medição, né? Eles igual um mapa de chuva, existe um mapa de radiação lá na área. Daí eles sabem, de acordo com o vento, se tá pesado ou não e tal. Então eles sabem, tipo, ó, bagulho aqui vai começar a apitar, bora vazar que não pode mais ficar aqui. Porque, não sei se vocês sabem, tem visitação lá na área de Chernobyl também. Tem. Dá pra ir na cidade de Pripyat lá O também. pessoal assina um troço lá, quer chegar perto, vai, chega lá, azar é seu, tá tudo assinado aqui. Queria pode ir, mas... Que tenho, isso, Tenho Bruno? medo. Ao mesmo tempo. Tem medo de Queria ir, voltar tenho com medo. 3 orelhas. Voltar igual os lobos aqui, cheio de radiação. Mas aí, ó, eles localizaram os lobos, sabia exatamente a radiação que eles estavam pegando. Eles descobriram que os lobos cinzentos da zona de exclusão de Chernobyl receberam cerca de 11,28 milirem de radiação a cada dia. 6 vezes mais do que o limite legal para trabalhadores. Então os lobos estavam pegando muita radiação. pesada. Também foram coletadas amostras de sangue dos animais. Aí ela diz aqui: olhamos para a composição das células sanguíneas porque há várias células de defesa que circulam no corpo e elas podem ser um indicativo de diferentes tipos de estresse ou doença. E também exploramos várias infecções por parasitas e patógenos nessa população em comparação com populações de referência. Os dados obtidos foram comparados com os lobos cinzentos de uma área de proteção na Bielorrússia e do Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos. Os resultados indicam que os lobos cinzentos da zona de exclusão de Chernobyl têm uma alteração no sistema imune que é similar àquela vista em pacientes com câncer que fazem radioterapia. A análise genética ainda sugere que o genoma dos lobos pode ter desenvolvido uma resiliência ao câncer. Porque eu não sei se todo mundo sabe, né? Se você. Uma das consequências de você estar exposto à radiação é o bendito câncer, né? Eu não sei exatamente o que a radiação faz, mas ela deve dar uma desorganizada no nosso DNA e aí começa a multiplicar células defeituosas, que é isso que gera o câncer. A radiação, são partículas invisíveis, de tão pequenas, e ela vai que nem uma bala. Tão pequena que ela vai no seu DNA. Entendeu? Aí ela destrói ali uma célula, aí a célula desorganiza, igual um tumor se forma, igual um câncer se desenvolve. Então, quem tem exposição à radiação... É claro que quem tem exposição
direta ali no dia de Chernobyl, morreu no dia seguinte, assim. Foi outro nível. O cara se destruiu. Mas assim, quem teve essa exposição pequena, uma coisinha ou outra pode desenvolver e tal. E aí o que é mais maluco é ver que esses lobos que estão ali na área... o quê? Chernobyl 86, cara, você falou aí, né? É quase 40 anos, é isso? Tá indo pra isso. Então, já quase 40 anos de lobos ali, e eles estão desenvolvendo uma certa resiliência ao bagulho. E olha, muito doido. Isso só pode ter acontecido depois de uma boa parte da população desses lobos terem morrido, Com né? certeza. Porque como é que acontece essa história na minha cabeça aqui, né? Muitos pereceram por causa do câncer ou dos efeitos diretos da radiação, alguns não. Aham. E aí esses alguns não Que continuam ali. reproduzem, né? E aí já vão passando essa informação genética aí de isso aqui funcionou. Aí um pouquinho mais, alguns perecem, outros não. E você vai selecionando. Aí eu não tenho ideia quanto tempo um naturalmente. lobo vive. Mas se for parecido com um cachorro... Uns 20 anos, até talvez. uns 20 anos, já... Não, acho que até menos, Lucas. Já rolou umas 2, 3 gerações Acho de que lobo aí. A gente fica com um cachorro com a gente doméstico, com 14, 15 anos, é porque a gente limpa o bumbumzinho dele, né? Mas na natureza, você diminui esse tempo. Mamadeira. Exatamente. Põe no carrinho de bebê. Você diminui o tempo. Na natureza é muito menos tempo. É verdade. Observou-se ainda que, mesmo com a radiação constante, a população de lobos cinzentos na zona de exclusão de Chernobyl é 7 vezes mais densa do que as populações de lobos cinzentos encontrados em áreas de proteção na Bielorrússia. Bielorrússia que é ali do lado, né? Não se sabe exatamente quais fatores explicam esse fato, mas os pesquisadores acreditam que possa estar relacionado à ausência de humanos na região e às características genéticas dos lobos de Chernobyl também. Como diria aqui, pra finalizar essa notícia, o Dr. Ian Malcolm, de Jurassic Park, a vida sempre encontra uma maneira, Bruno. Exatamente. Exatamente. Estamos agora aqui com o professor Ludovico Migliolo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, galera. O Ludovico Migliolo possui graduação em Ciências Biológicas pela UFRN, mestrado em Bioquímica pela UFRN e doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela UCB. Uau! Foi bolsista PNPD, CAPES, de pós-doutorado na área de Biotecnologia na UCB e tem experiência na área de Bioquímica, Biofísica e Bioinformática. Bioinformática é legal, hein? Aqui, negócio futurista. Atua na área de desenho racional de peptídeos bioativos análogos de toxinas de serpentes, escorpião, anuros, aranhas e insetos. O Bruno já ficou assim. Já. Atualmente é bolsista PQ2 na área de biotecnologia e sócio fundador da empresa Celkis Biotech, voltada à caracterização bioquímica e comercialização de toxinas de animais, e da Ortomed Biotech, que utiliza impressora 3D para modelar estruturas de órtese de baixo custo. Seja bem-vindo. Isso aí. Seja bem-vindo, professor. Quer Currículo dizer, pequeno. Quer dizer, é quase nada que ele faz, né? Quase nada. Não, é tudo tranquilo, tudo Tá fácil. pesquisando, tá empreendendo. Professor, seja muito bem-vindo. E assim, Lucas, a gente tem aquela nossa pergunta pra começar, né? Opa, vamos lá. Olha, já me interessou esse lance do trabalho com venenos e tal. Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor vai saber responder, mas é uma dúvida, um questionamento questionável que eu tenho, Lucas. Questionamento, direto do questionamento questionável. Por que esses animais que têm veneno só tem bicho pequeno? Você não vê elefante com veneno, você não vê leão com veneno, mas você vê uma aranha desse tamanho que pica, mata um bairro inteiro. Verdade. Qual É interessante isso, essa é uma pergunta legal. Você tem uma sucuri, né, pra ficar no mesmo bicho, que dá uma mordida e não dá... se ela te pegar é meio perigoso, mas não tem veneno. Aí você pega uma coral pequenininha, Isso. que se pegar, meu irmão... Por que acontece isso? Então, isso tá relacionado com vários aspectos. Um deles é evolutivo e ambiental. E o quanto esses animais conseguem ter perto dele as presas para se alimentar. Então, a disponibilidade de alimento e o tipo de ambiente adaptou esses animais durante toda a evolução para que eles se especializassem em algum mecanismo para se proteger ou para atacar. E aí, os menorzinhos não têm grandes poderes, como um elefante, que pode simplesmente pisar em um animal, ou dar uma marfinzada, vamos falar assim. Exato. E aí se defender, ou um chifre, ou uma garra, ou um dente, como um leão, ou uns felinos em geral. E aí o pequenininho desenvolveu ali mecanismos que ele pudessem, tipo, como que eu vou me proteger? Então vamos ficar tóxico. E aí esse que foi o barato da evolução, e ótimo pra mim, né? Que virou uma ferramenta fabulosa. Porque como ele não evolui sozinho, ele coevolui,
O que significa coevoluir? Evoluir junto de outros. Sim. Então ele tá o tempo todo tendo o efeito do ambiente e de outros animais. Ele teve que ali produzir toxinas que pudessem ser específicas para determinadas presas. Ele não consegue uma aranha ter uma toxina que vai eliminar um elefante. Até porque qual seria o gasto energético para produzir essa toxina? E porque ele queria vai querer uma presa tão grande? Ele quer alimento pro resto da vida, né? Exatamente, perfeito. Qual a motivação? Mas acho que a natureza teve uma hora que perdeu a mão. Porque não tem um polvozinho anelado azul na Austrália. Gente, perfeito. Dá um Google aí, ó. Polvo anelado azul da Austrália, que deve ser o tamanho do quê? Ele é muito pequeno. Ele cabe na palma da mão, né? Não, tem de vários tamanhos, mas da palma da mão tem... Aí até uns 25 centímetros, ele... Esse da palma da mão, qual é o estrago? Ele é muito bruto. Errou a mão, erraram a mão. Perderam... Mas é que o mar, Bruno... Como você fala? Perdeu a mão. Perderam a mão. Mas aí a gente tá comparando com toxinas para humanos, né? O que o humano tá fazendo dentro do mar, né? É verdade. Então... Isso que eu ia falar, o mar é outra parada. É uma exploração que é do nosso estilo. O mar, a gente mede o mundo pela nossa barra, e a nossa barra não é medida pra nada, né? Eu recentemente vi baleia, fui lá na Argentina e vi baleia. E aí, Lucas? Cara, o tamanho daquele bicho, você precisa ter um veneno meio forte mesmo pra tentar se defender. Exatamente. Porque, cara, o negócio é do tamanho de um barco, velho. E a baleia se alimenta de o orca, então tem esse lance aí. Né? Então, pode ser que seja uma evolução pra se defender desse cara. Quem quer colocar uma balinha dessa na boca, né? E Ave Maria. Geralmente o veneno é pra defesa ou é pra ataque? Pros dois. Tem pros dois. Pros dois. Depender do momento. Então, se o momento favorece um ataque que ele quer aquela presa, ele utiliza aquela toxina ali pra eliminar e... Saquei. E como é que funciona o seu trabalho com venenos? Quando a gente traz o veneno pro laboratório, como é que funciona? O que faz? Tudo isso se inicia com observação. Então, quando a gente visualiza muitos... aqui na região, por exemplo, no Pantanal, tem muitos acidentes com animais ofídicos, com toxinas, escorpiões, porque o ambiente tá pouco explorado, né? O Mato Grosso do Sul, ele é gigantesco territorialmente. E tem muita natureza. Isso é maravilha. A gente consegue preservar ainda muito isso. E os animais estão no habitat natural deles. À medida que a gente vai invadindo, a gente vai explorando o ambiente dos caras e os caras vão aparecendo e mais acidentes vão ocorrendo. Exato. E com essa coevolução que eu estava falando anteriormente, a gente consegue observar que muitas dessas toxinas têm efeitos neurológicos, neuromuscular, de degradação, necrose. Entendi. E aí, com esse tipo de observação para algumas toxinas, a gente começa a ter ideias de como fazer a utilização dessas moléculas como ferramenta biotecnológica. E aí, por exemplo, se eu sou picado por uma serpente, a peçonha dela é injetada na sua pele. Aquela região, ela tá se degradando, tá entrando em necrose. Por quê? Né? Então a gente tem que avaliar o que tem dentro dessa toxina, dessa peçonha em geral. Tem enzimas. Aí serve pro micro mesmo. E aí a gente vai molecularmente explorando e vendo, tem ali uma enzima que degrada a membrana, né? Só a membrana celular, natural aqui, beleza. E por que eu não posso pegar essa molécula e aplicar numa célula tumoral? Que é uma célula doente. Também é uma célula. Todas são células. Uma tá maluquinha. Perdeu um pouco de descontrole ali e tá se proliferando de forma diferente. Mas ela também pode ser ferida. E aí a gente começa a fazer essas relações. Machucou a pele. Beleza. Então vamos ver aqui se machuca essa célula. Essa célula tumoral é ruim pra gente. E aí a gente começa a transformar aquela toxina, que é uma ferramenta daquele animal pra mobilizar, ou atacar ou defender, agora como uma ferramenta farmacológica, mexendo na concentração. E aí você consegue direcionar, então? Conseguimos, exatamente. Porque eu já tô pensando nisso. Você vai atacar uma célula e espalha pro corpo inteiro? Ai, meu Deus. Também não, né? Perfeito. Não só direcionar, como modificá-la. Então a gente pode... ela ficou muito tóxica. Mesmo ela sozinha, atuando, ela tá muito tóxica. Que tal a gente mudar aqui algumas partes dela para que ela seja mais tranquila e a gente consiga terapeuticamente usá-lo como um tratamento? Então isso é o que a gente estuda, isso que a gente faz. A gente busca na natureza moléculas potentes, toxinas potentes, para que a gente possa modificar e transformá-la num fármaco. Mas então, calma aí. Você tá falando de
enzima, você tá pegando um líquido, literalmente, Exato. um veneno, que é um líquido, que é algo que você vê físico aqui, macro. E falando de enzima e tal, que é algo que tá muito longe da gente conseguir ver. Quando você transforma isso, o que ele vira? Ele vira de novo um líquido? Como é que você aplica isso? Qual que é a parada daí? Porque quando vai pro micro já começa a ficar confuso, tá ligado? Não, perfeita colocação. Quando a gente tá colocando o veneno, a peçonha, a gente tá vendo esse líquido que também conserva, tem vários outros sais, íons que estabilizam essas moléculas para que elas estejam bioativas na hora da utilização. Mas quando você remove, imagine uma pizza, certo? Tá, tem tomate, a azeitona, portuguesa, que tem um monte de coisa. Isso, hein? Aí a enzima... Pra esse horário, tá? Nossa! Tá ótimo. Você pega... eu quero pegar azeitona pra estudar. Então, aqui, o veneno é tudo. É a pizza. A azeitona é a tua enzima. Certo. E agora a gente vai identificar essa enzima, caracterizar bioquimicamente, quimicamente e farmacologicamente para ver qual é a função dela. Será que sozinha ela tem algum efeito? Entendi. Uma cervejinha, uma azeitoninha, hein? Ixi, Maria. Nós essas de veneno acho que não dá certo, não. Só pros maiores de 18, galera, né? Pelo amor de Deus. É louco isso, né? Porque a hora que o Bruno fala assim, não, ele trabalha extraindo veneno. Deus, tipo assim, mas pra quê? Exato. Pra que pra pegar veneno? Pra que Deixa o veneno no veneno. Deixa o veneno lá, ninguém quer veneno. Vai usar veneno pra quê? Aí você explica esse tipo de coisa e fala, esse caráter de observação que a pesquisa tem, ela é muito interessante, até porque você precisa exercitar outro tipo de visão, que é essa visão subversiva no sentido de, eu estou vendo uma coisa todo dia dessa forma, eu preciso dar a volta nisso aqui, né, nesse meu pensamento, para de repente desbloquear outras áreas, né? Como acontece com vários tipos de pesquisa, né? E a gente enfrenta outras coisas, como o Lucas estava falando. Toxina. Como que você vende toxina? Imagina. Depois tem outras barreiras que a gente fala, a gente identificamos uma molécula super poderosa, super benéfica pro ser humano. Mas e depois? Como que eu falo que veio de uma toxina? Quantas pessoas não vão ficar olhando e falando, não, eu não vou usar. Brincaram com a vacina. Se vacina... Exatamente, imagina toxina. Então... Papo de ciência. Essa é uma boa pergunta. Como é que se vende isso, né? Vende é uma palavra muito forte, porque parece que você tá fazendo negócio... Enfim. Vende a ideia, né? Vende a ideia. Como é que você vende a ideia pra quem precisa comprá-la? Então... Levando em consideração isso que você acabou de falar. A única jeito pra vender, o argumento pesado pra isso, são os bons resultados. Então, se você consegue comprovar ensaios in vitro... In vitro são aqueles ensaios que você faz na bancada do laboratório, tudo condicionado, tudo bonitinho, tudo com todos os parâmetros controlados. Daí você sai do in vitro, teve bons resultados, vai para in vivo. Ou se não, vai para em cultura de células. Você já começa a deixar mais elaborado os teus resultados. Se aquilo vem corroborando, vem mostrando que realmente aqueles resultados estão certos, e você chega a testar num ratinho, depois vai aumentando. Como a gente agora já está com um processo de teste de peptídeos em vaca, a mastite brucelose, pelo nosso INCT. Então, o único INCT de Mato Grosso do Sul. Massa. Então, a gente já está nessa etapa, você vai vendo que aqueles resultados, você vai devagarzinho. Por isso que a ciência, ela não pode ser muito rápida, ela tem que ser muito bem passo a passo seguido pra gente ter bons resultados e confiar naquilo. E aí, a hora que você chega pra a pessoa, você já tem todo um arcabouço aí de resultados e de gráficos, análises, exato, enfim, comprovando aquilo. Entendi. E não é um N de, vou testar em uma vaca. Então é um N de aí gigantesco que você pode fazer uma estatística e mostrar realmente a gente acredita nisso e tá ótimo. E aí vamos agora pro mercado. E aí eu transformo aquele líquido em um pozinho, como é um antibiótico normal mesmo. Entendi. Você promove o processo chamado liofilização. Liofilização. Liofilização é um processo que você extrai todo solvente, seja orgânico ou água, de uma... Você seca. Exato. E aí transforma aquilo num pó. E aí você pode solubilizar aquilo quando você for aplicar com um soro, com qualquer tipo de veículo. E aí você tem sua molécula ativa. Muito Esse bom. negócio de liofilização é uma descoberta também muito maluca, massa, né? Eu acho. Porque ele remove o solvente pelo processo de sublimação. Então ele sai do sólido direto pro gás. Gasoso. E então aí, você precisa congelar a tua amostra. E aí você consegue com isso manter por um tempo absurdo. Exato. Porque não tem dinâmica molecular. Então, para que as coisas aconteçam, precisa haver o contato.
e o líquido promove isso. Então você tem lá uma molécula interagindo com a outra eletrostaticamente, hidrofobicamente, e a gente pode falar isso depois, mas que elas interagem porque tem um líquido que transporta ela de um lado para o outro. Agora, se você remove o líquido, elas estão paradas, estão estáticas. Olha, e aí legal, diminui essa dinâmica e aí Mas eles têm que manter gelado. Bom, quanto menor a dinâmica molecular. Se você está aquecendo, você está aumentando, agitando. Perfeito, é a palavra. Tô lembrando, pessoal, lembrando Exatamente. todas as minhas aulas de química do ensino médio aqui. Tá ninja, Que garoto. Applicated. Nossa, já vai ganhar bolsa. Mas olha só, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você trabalha pegando esses venenos, né, toxinas e tal. São de animais daqui? Sim. Serpente, o que a gente, sapo, essas coisas tudo daqui? É o que a gente mais gosta, mas é daquele jeito que o Bruno me lembrou. Tocou no assunto. A gente vê muitos animais do lado oriental. É peçonhento, bruto. Aqui a gente tem uns, mas não tão brutos como a gente vê polvo, vê salamandra, vê tudo do outro lado. A Austrália é famosa por tudo ser tóxico lá, né? Tudo, ouriço. A Austrália é outro planeta, dentro do planeta. É uma ilha fantástica, é uma ilha mágica. Entendi. Mas então aqui a gente tem alguns e a gente utiliza também para fazer a pesquisa. Mas o que vocês estão usando? Quais animais? A gente, dá um exemplo aí. Escorpião amarelo. Tá. Com calor, chuva, eles aparecem muito. Isso dentro de casa, a gente tá invadindo muito. As fossas, né? O esgoto de Mato Grosso do Sul ainda não é muito bem... A parte de saneamento não é muito bem desenvolvida, então é muito caixa de gordura. Então tem muita barata. Então tem muito alimento, então eles gostam muito de residência. Isso é importante falar, né, professor? Pra quem não sabe aí, escorpião em casa é a prova de que tem barata em casa. E barata em casa não tem como não ter. Porque é um bicho nosso já, gente. Da sociedade. Então, os escorpiões se alimentam das baratas, né? Isso. Então, onde tem barata, tem escorpião. Então, se tem um ambiente onde tem uma insalubridade ali, isso eles conseguem. Muita coisa escondida, muita... É venda casada, né? Exato. Vem a barata e escorpião. Exatamente. Então, vocês usam um escorpião amarelo. O amarelo, que também... quando você olha o nível de acidentes no Mato Grosso do Sul também é bem elevado. Então a gente tenta tirar isso dos bairros, tirar esses escorpiões. A gente até iniciou um projeto de remoção de escorpiões dos bairros para que a gente tivesse a criação desses escorpiões para a busca de toxinas de escorpiões. Então, Nossa, que gostoso, né, Lucas? Tem uma criação de escorpião. A gente chegou a ter... Até coçou. 400. 400 escorpiões? A gente chegou um pouco mais de 400 escorpiões nativa, ou seja, daqui 90 dias... Eu preciso perguntar isso. Quem contava esses escorpiões todo dia? Porque se chega um belo dia só tem 399, eu não fico na sala. É perigoso. Não é? Exatamente isso, por esse motivo que a gente parou. Porque como a gente produzia dentro da universidade, quem cuida são os pessoal da limpeza, tem técnico... E aí eles começaram a falar, não entro mais nessa sala. É um monte de Bruno lá. Olha, é um argumento totalmente forte, né? Daí a gente começou a pensar nisso e falou, e aí, se acontecer alguma coisa, se é um acidente, aí vai ser um problema pra todo mundo. Exato. Daí a gente reduziu isso aí para muito menos. Hoje a gente tem alguns poucos para tirar as toxinas e fazer os testes. E vocês estavam caminhando pra onde com as toxinas do escorpião? Qual era a pesquisa? São várias. Uma delas você remove... Antes de falar de pesquisa, a gente remove só o veneno bruto. Só o veneno bruto já pode ser vendido. Existem países como a Índia, Estados Unidos, tem um comércio gigantesco de toxinas de animais peçonhentos. Mas pra qual uso? Para vários, terapêutico, cosmético, farmacológico. Então dá pra você encaixar em vários, porque você tem a pizza. Entendi. E aí você escolhe se você quer azeitona, ou milho, ou ovo. E aí você vende aquilo para uma empresa ou para só não pode ser pessoa física. Geralmente, eu sempre coloco isso. Porque vai saber, né? Sim, o cara vai vender para pessoa física, vai saber o que ela vai fazer. Vai aplicar no outro, né? Daí vai ter PO para nossa empresa. Exato. Né? Então, uma das nossas tendências era vender o bruto e também vender o fracionado, o separadinho. Eu só quero azeitona. Então a gente vai lá, entrega para a pessoa só azeitona. E aí isso também era uma das coisas. Porque, como eu disse anteriormente, se faz mal pra gente, faz mal para a bactéria, pode fazer mal para a bactéria, pode fazer mal para células cancerígenas, que é uma célula muito parecida com a nossa. Então, isso pode ser farmacologicamente uma boa alternativa, biotecnológica. Que sensacional, muito bom. Eu gosto também. Que sensacional. Agora,
fora essa pesquisa com os venenos, tem uma outra questão que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que é essa parte também do empreendedorismo, né? Isso. A gente tem conversado com alguns pesquisadores, cientistas, professores aqui, e eu não sei se era uma visão minha, mas ainda é muito legal ver pesquisadores que falam, cara, ó, eu tô pesquisando aqui, mas também tem esse outro lado do empreendedorismo. Como isso entra na sua vida, na sua pesquisa, professor? Essa pergunta é muito maravilhosa e é uma das que eu mais me apoio para tentar fazer com que os alunos que entrem na graduação tenham fiquem instigados, fiquem emocionados para tentar seguir na carreira. Porque se a gente olhar hoje no mercado de farmácia saturado, enfermagem, não tem vaga para todo mundo. Biólogo hoje, o que o biólogo faz depois que ele se forma? O biólogo graduado, além de ter um salário muito baixo, ele não tem muita atuação no mercado. Então tem que fazer pós-graduação, tem que fazer tudo. E aí a gente busca essa galera para falar assim, ei, tem outro jeito. Você pode ser o seu patrão. Você pode ter a sua alternativa. Tem uma ideia criativa que a gente transforma isso numa startup ou numa empresa e aí você vai se apoiar na sua ideia para tentar o seu salário. E é isso que o empreendedorismo entra na minha vida dessa forma. Quando eu me tornei professor e pesquisador, eu comecei a olhar que eu estava colocando muito recursos humanos muito críticos e muito especializados no mercado, com boa qualidade, mas que não tinha mercado. O mercado não absorve. Eu falei, peraí, então vamos dar um passo para trás e vamos ver outra alternativa. Aí o Estado está sendo maravilhoso. O Estado do Mato Grosso do Sul, com o investimento que está fazendo em biotecnologia, ciência e inovação, tá a coisa mais maravilhosa que eu venho acompanhando. Massa. Então, está investindo muito dinheiro, principalmente em empreendedorismo. A bioeconomia do Estado está crescendo demais. E aí a gente tem esse nicho que pode falar para os alunos, meu filho, faça o seu salário. Você quer um salário de quanto? Tenha a sua ideia. Pode ser vendendo um fertilizante, pode ser um fertilizante orgânico que ele produz ali, pode ser um sabão em barra, mas pense em alguma coisa, uma muda. Eu tenho alunos que montaram uma startup de mudas hoje que estão faturando um bom dinheiro, então independente. Como é que isso é recebido dentro da academia? Isso é um a mais ou a galera fala, tá misturando as coisas aí? Isso é uma tendência. É uma tendência de todo mundo. Eles não olham falando assim, não, pesquisador tem que pesquisar aqui, tá? Ou não, show, vai lá, tem que abrir cada um sua empresa pra focar e tal. Qual que é a visão que existe? A ideia que eu vejo nesse aspecto é, as universidades querem dinheiro também. Sim. Ela tá pagando você. Então, você tem que também ter uma contraproposta aí ou ter uma resposta. Então, quanto mais dinheiro você arrecada e leva para a instituição, ela vai achar ela interessante, porque vai melhorar a infraestrutura, a qualidade de ensino, consequentemente, também vai ser melhorada, porque você vai ter melhor recurso para ensinar o aluno, e aí a gente vai crescendo tudo junto. E as empresas incubadas dentro da instituição, também é um CNPJ ali que está movimentando um dinheiro. Agora, quando a gente fala que tá incubado, tá, é uma expressão que eu vejo muito, mas eu não consigo entender assim. Por exemplo, a empresa é aberta, tem o CNPJ, mas ela tá ligada à universidade. Por que fala incubado? Legal, perfeito. A incubação, a gente pensa como se fosse um recém-nascido. Tá. Então, a empresa é o recém-nascido. Então, ela não sabe andar, ela não sabe pedir, ela não sabe comer, ela não sabe gerir ali muito bem. Ela tá nascendo, porque ela nasce de uma ideia, de uma vontade de crescer. E aí, você precisa de agências. Nós temos na UCDB a agência S Nova, que ajuda muito a Biotech também, que ajuda muito a gente, a agência S Nova, que é uma incubadora. Ou seja, ela é um cestinho que vai recepcionar esse bebê e vai falar, bebezinho, assim você vai tomar mamazinho, assim você vai... E aí a gente vai crescendo e eles vão dizer, tem aquele network ali, tem aquela conexão ali, aquele cara ali pode ser bom pra você. Entendi. Vai lá conversar com ele. Porque se a gente fica só na nossa ideia, a gente não tem tempo de abrir a porta e falar, ei, tem alguém que quer? Vou jogar a braba. Empreender ou pesquisar? Nossa senhora! Não tem como desvincular. Hoje não tem. É o corte. Eu tô atrás do corte. Impossível. Você precisa fazer uma boa ciência, confiável, com bons resultados, acreditar naquilo, para depois ela se transforme desconstruidamente num produto que você possa fazer a sua venda. Então hoje você não precisa ter muitos produtos. Que você consiga um, mas que tenha um efeito
isso vai ser suficiente para você ter o seu salário, tua vida mais estabilizada. Mas o que você tem gostado mais de fazer? Cara, vou falar a verdade. Empreender, hoje, como eu tô muito fora dos laboratórios, porque eu tenho uma equipe muito grande, hoje meu grupo tá com 40 alunos. Massa. Todo mundo trabalhando e gerenciando tudo isso. Então, empreender pra mim tá sendo muita novidade. E isso tá muito legal. Empreender é magnífico, mas dá medo. A sua empresa, você abriu ela quando? A primeira? As duas eu abri no mesmo tempo, porque foi ao mesmo o tempo? Estado, ele promoveu 2 momentos pra... O Centelha é um programa que a Fundect promove anualmente. A gente entrou no segundo, tá indo pro terceiro, se eu não me engano. Então, já existe esse programa, esse edital aberto, e a gente buscou. Então, o Centelha é um programa, é um edital para ideias inovadoras, exatamente, né? Empresas inovadoras, né? Que possam também ser incubadas e crescer e tal. Ou empresas que já têm um know-how. Também eles incentivam isso. Enquanto isso, aqui em Mato Grosso do Sul, Lucas, vamos para as nossas notícias? Vamos, adoro as notícias locais nossas aqui. Vamos começar com a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, que está oferecendo, Lucas, segunda chance para estudantes que desistiram ou trancaram matrícula em anos anteriores. Olha só, que massa. Dica Nem sabia que existia isso. Dica pra você que tá me ouvindo e que, quero voltar pra universidade, quero voltar. A sua chance é agora. Estão abertas as inscrições no PSE, que é o Processo Seletivo de Reintegração de Ex-Alunos. São 119 vagas, Lucas, em 21 cursos. As inscrições vão até dia 3 de março, então corre! Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tá? Ex-alunos da UFGD que por algum motivo não conseguiram concluir seus cursos de graduação têm essa nova chance pra então voltar a estudar. Por quê? Porque eu não sou ex-aluno da UFGD. Então não dá. Eu sou ex-aluno de outra faculdade. Não. Ex-alunos da UFGD. Só da UFGD, exatamente. As vagas, elas estão distribuídas entre os cursos de... Vou falar todos os cursos aqui, porque de repente um pega no seu coração. Você fala, eu fiz esse. Artes cênicas, biotecnologia, ciências biológicas, ciências econômicas, ciências sociais, engenharia agrícola, engenharia de alimentos, engenharia de aquicultura, engenharia de computação, engenharia de energia... Nossa, quanta energia! Engenharia de produção, engenharia mecânica, física, geografia, gestão ambiental, história, letras, licenciatura em educação do campo, matemática, química e zootecnia. Caramba, são muita coisa. 21 cursos aí, ó. Muita engenharia. Bastante. Então você que quer terminar aí a sua engenharia? A sua engenharia, a hora é agora. Quem é que pode participar, Lucas? Você já respondeu. Só os ex-estudantes que tenham saído da UFGD em qualquer ano. Atenção agora, a partir de 2006. Certo. Tá bom? Mas é pra quem parou no meio. Isso, ó. Alunos que saíram mediante exclusão solicitadas por si mesmo, exclusão por desistência ou exclusão por jubilação, que é quando você ultrapassa o tempo necessário pra você se formar. Então você jubila. Certo. Né? Você que tá na universidade sabe... Essa palavrinha é muito conhecida para quem tá na universidade. É importante destacar, Lucas, que o reingresso deve ser ao mesmo curso em que já estiveram matriculados. Então alguém que é da engenharia não pode ir pra não artes. Não, que chance boa é essa? Não vem ficar também, eu queria fazer outra coisa. Não, já é a chance, aproveita. Até 3 de março de 2024, os interessados podem se inscrever procurando informações. Olha só, o nosso link aqui, ó. portal.ufgd.edu.br, ok? As inscrições são gratuitas, Lucas. Maravilha. Sensacional, né? Bom demais. Papo de ciência. Fala um pouquinho mais sobre essa questão das órteses aí de baixo isso que eu ia falar. Você falou bastante da Celques. Da Celques. Eu vou falar agora da Ortomed também. Eu vou pegar o nome pra não esquecer. Qual que é a diferença de órtese e prótese? E como que faz uma órtese de baixo custo? Olha, 7 perguntas juntas, uma só. Perfeito, já falo tudo. Então é o seguinte, a órtese e a prótese é muito fácil de entender. A órtese, ela vem de uma correção de função. Então, o papel do gesso, vamos relacionar. O gesso, ele tem o mesmo papel, ele é uma órtese. Então a gente é nesse sentido que a gente vai. E prótese é uma substituição de função. Então você vai recuperar aquela função que você perdeu. Um aparelho de dente é uma órtese. E quem perde uma mão, bota uma mão. Roberto Carlos tem uma prótese. Certo, entendi. Não é?
Exato. Pra ficar claro pra Porque todo eu vi o mundo. Roberto Carlos, o jogador de futebol. Eu falei, caramba, ele perdeu a perna? Não. O caso do Roberto É Carlos. tão segredo, né? Que o Roberto Carlos não tem uma perna, que É. você fica até meio, ele não tem uma perna. Você sabe que a nova geração tem muita gente que não sabe que o Roberto deve Carlos saber. tem PC uma, dele, tem, PC uma, dele. tem uma prótese. Exatamente. E a órtese, ela corrige, né? Ela corrige, Que é o exatamente. gesso. E aí de baixo custo, por quê? Nesse edital que a gente competiu, veio a ideia das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Da ONU. da ONU, do Pacto da ONU. E aí, dentro desses objetivos, é remoção de CO2. E aí a gente ficou pensando, como que a gente vai retirar CO2 da natureza e Como tal? que retira CO2 E da aí natureza? a gente foi pro lado de carbono, né? E onde tem carbono em demasia, solto, perdido. E aí eu pensei no plástico. E o plástico a gente vê esses polímeros gigantescos de carbono, a base de petróleo e tal. E aí a gente Mas foi... aí na reciclagem do plástico, E aí então. é na reciclagem do plástico a gente entendi. busca montar novos filamentos que possam ser utilizados na impressora 3D. Peraí, Isso- é impresso em 3D? Exatamente. Essa é uma tecnologia já bem difundida, já bem sim. estabilizada. Acho que daqui uns 10 anos, toda casa vai ter uma impressora 3D, Vai ter, né? porque isso é muito importante. E aí você cria uma pasta com o plástico. Um filamento. E ele Um fio. vai... Um fio entendi. mesmo. E aí esse fio, ele passa por um processo de derretimento e consegue ser modelado qualquer coisa em 3D. É igual uma maquininha de cola quente, só que automatizada, né? Exatamente, com todos os parâmetros definidos Exatamente. e com os detalhes. E como é que faz? A pessoa fica com o braço parado lá, enfia o braço na máquina e fica 12 horas esperando o gesso ficar 12 pronto? Como é que não, faz? 18. Não, aí tem uns processos que a gente pode fazer com que a gente faça o escaneamento. Uma das nossas ideias é escanear os membros que a gente quer corrigir. Aí escaneou, tendo o arquivo no formato certo, passa para a impressora e lá a gente modela em cima desse... cima do próprio braço. Tipo um contramolde e consegue fazer com que a gente tenha Entendi. essa órtese personalizada e customizada muitas vezes. Então, Caramba. eu quero o símbolo do cachorrinho, o símbolo do meu time. Então dá pra gente colocar Entendi. tudo bonitinho, Colorido. colorido. É a evolução do rabisco? Gesso, O exatamente. rabisco que o pessoal rabisca. Não, agora eu exatamente. quero o meu aqui colorido. Dá pra fazer isso? Dá pra escolher a cor que E for. Caramba. qual é o prazo? Não é, acho que é o prazo, né? Para isso ficar pronto, por exemplo. Quando chega com entre tirar as medidas e produzir, quanto tempo leva? Isso tá muito relacionado com a tecnologia. Então, dependendo do avanço da nossa startup e a quantidade de dinheiro, a gente vai melhorando os scanners. Tudo tá relacionado com o scanner. Então, se você consegue retirar uma imagem daquele membro que você quer produzir a órtese rapidamente e com dados muito baixos, uma quantidade de a quantidade de frames que você consegue tirar de um escaneamento de membros hoje dá o arquivo dá em torno de 10 gigas. Tá. Certo. É muito grande, é muito pesado, então isso demora muito pra gente tratar esses dados depois. Mas resolvendo isso, a gente consegue produzir órtese muito mais rápido. Hoje a gente demora, sei lá, umas 6, 7 A horas. gente tá falando aqui é pouco de tempo. quebrar braço e tal, mas é isso mesmo as órteses que você faz? Quais tipos de órtese que Exatamente. tá São órteses de correção. Eu tive uma luxação, então uma torção. Então dá pra encaixar uma órtese ali. Tem uma empresa, uma startup, foi uma startup do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, Nordeste, que chama Fix It. É a mais famosa de todos, que produzem órteses nesse sentido, mas não com material reciclado. Então a nossa grande pegada é buscar material reciclado pra gente diminuir ainda mais e oferecer isso, por exemplo, pro SUS. Que seria muito... Muitas pessoas, muitos investidores falam que o caminho não é esse, é para vender mesmo para todo mundo. Mas eu acredito que oferecer isso de baixo custo para um sistema único de saúde, acho que seria muito legal. Sim. Ter mais algum benefício, né? Porque resolveria problemas. E outra, né? Você pega uma órtese dessa, de plástico, a pessoa usa, terminou o tempo dela, o que você faz? Você pica, transforma em filamento e usa de novo. Exatamente, reciclado. É muito legal. E a gente tá pensando em órteses de correção, mas tem outros tipos de órteses. Por exemplo, tem muitas criancinhas que nascem, recém-nascidos, que nascem com a moleirinha meio aberta ainda, não tá meio fechada, desenvolvida. E aí usa os capacetes para correção de cabeça, para não ficar com a cabeça torta. Então, tem isso também. capacetes também é legal. E aí você fideliza um cliente, que também é nosso objetivo. Porque imagina, você tá oferecendo um capacete, ele vai crescer. Então você devolve o capacete, eu vou produzir um capacete maior para você. E assim a gente vai acompanhando. E aí, botinha ortopédica, tudo isso aí. humanos, animais,
Animais também. Temos projetos na UCDB de iniciação científica para produção de ossos com impressora 3D para animais silvestres. Então, arara com bico quebrado, tucano com bico quebrado. Já pensou um tucano? Caramba. Vai chegar o tempo, Lucas, que a gente vai ver um tucaninho passando e o bico dele de plástico. Escrito CDB. Isso é muito legal, com a cara. tatuagem, né? Isso é muito legal, marca né? de quem fez. Caramba. Que sensacional isso. E a estética desse gesso, né? Gesso porque é o jeito que a gente tá acostumado a falar. Mas vamos supor, eu tô com o meu braço aqui. Ele é fechado ou é aquele esquema meio futuristão, que é umas tranças malucas, é isso? É futurístico, porque a gente sempre preza em utilizar menos material pra ficar mais barato. Sim. E ter um conforto maior respirar, né? Pro paciente, pro cliente, né? Então, se você deixa ele mais vazado, ele vai ter uma proteção, ele vai ter um nível de correção certo, tecnicamente, e também vai dar um conforto maior. Pra você coçar, pra você suar, então... Mas também tem, por exemplo, palmilha ortopédica, que é muito importante. Hoje tem gente com pé chato. Sim. Precisa ter essa anatomia diferenciada. Então as palmilhas também hoje tem muita coisa para utilizar a impressora 3D. E a impressora 3D não vai acabar só aí não, galera. Essa é o que a gente tá falando utilizando plástico. O nosso futuro vai ser as bioimpressões. Então vai utilizar células. Então, você tá precisando de um transplante cardíaco? Eu vou imprimir o seu coração. Peraí, professor. Com célula sua. Então, aí a gente já tá passando por outro nível. A gente conversou recentemente com o professor aqui, o Rodrigo Juliano, que trabalha com células tronco. Lá na UFMS. E ele comentou disso, o negócio de você criar um fígado 3D. Exatamente. E aplicar... Você recheia com a célula tronco. Celularizar aquele negócio. Perfeito. Rapaz, eu falei assim, não, que eu tô buscando também. Isso aí virou... Empresa... Isso aí virou cyberpunk já virou outra coisa, não sei mais nada. Estamos no futuro. E o que você tá pensando pros seus planos, pra sua empresa, pras suas equipes, pra um futuro próximo, sei lá, daqui a uns 10 anos, vamos dizer? Eu visualizo isso não somente com essas duas, mas aí incentivar cada vez mais a criação, mas não ficar à frente de tudo. Já ter pessoas que... coloquem isso para andar sozinho também. A gente já tem disciplinas, por exemplo, na graduação ou na pós-graduação, que incentivem. Na nossa pós-graduação em biotecnologia na Universidade Católica Dom Bosco, a gente já tem empreendedorismo, tá? Então a gente já incentiva isso dentro da pós-graduação. Mas eu acredito que quanto mais desvincular desses alunos e eles conseguirem ter coragem de produzir as próprias empresas, vai ser o futuro. Eu acho que isso vai mudar tudo. Vai dar mais segurança para aquele indivíduo, no que ele tá fazendo, e dar uma autonomia de, agora eu vou ter férias, agora não vou, agora eu vou gerir o dinheiro dessa forma, agora não vou. Então a vida dele vai estar na mão dele mesmo, a independência. Porque ficar pensando, eu sou um funcionário público, já tem os seus benefícios e malefícios. Sim. Eu sou um funcionário de empresa privada, também tem os seus malefícios e benefícios. Então fica naquele jogo. Será? Então agora você é você por você mesmo. Eu acho que é a melhor coisa, a gente viver com o que a gente acredita e o que a gente... vai levar pro resto da vida. Eu acho que é isso aí. Tirar dinheiro de um canto onde a gente acredita. Tem algum assunto que a gente poderia ter falado e não falou? Porque a gente falou sobre algumas coisas, mas eu tô com medo de ter deixado passar alguma coisa importante. De fazer uma pergunta importante. Eu acho que essa conversa é fabulosa. Eu acho que é muito gostoso a gente ficar falando de ciência. Eu tenho muitos projetos. Eu sou um cara que acredita muito em ideias e compro ideias, criatividade. Além dessas áreas que eu atuo, de toxinas, a parte de médica, de órtese, com a galera da enfermagem, médicos envolvidos, a gente também tem a parte da estética também, que a gente trabalha muito voltado para isso. Vem crescendo muito a parte de clínicas de estéticas e procedimentos estéticos no estado. Então a gente também vem acompanhando esse mercado. Eu tenho uma colaboração com o pessoal da Caimaçu, de Corumbá, fazenda de jacarés do Pantanal. E numa conversa com eles eu percebi, por exemplo, que eles não sabiam o que fazer com as cascas de ovos de jacaré que eles produzem lá. Eles têm criadouro e tal. E as incubadoras não estavam dando conta de tanto. Hoje, assim, na época, há uns 5 anos atrás, tinha umas 20 mil cabeças de jacaré. Caramba. É coisa mais fabulosa. Vocês precisam conhecer, é um lugar muito bonito. E aí,
essas cascas de ovos eles estavam doando, estavam jogando. Eu falei, cara, jacaré do Pantanal, só aqui tem. Por que vocês estão doando isso? Uhum. Aí eu fiquei pensando em casa, o que eu faço com essa casca de jacaré? Não posso deixar. E eles estavam mandando tipo pra São Paulo. Uhum. E os caras lá devem estar destino, fazer um monte de coisa. Eu falei, peraí. Deixa eu dar uma estudada na literatura, ver o que eu posso fazer. E estudando um pouco, percebi que a base do casca de ovo é o quê? Cálcio. Uhum. E aí abriu o leque. Aí quando eu comecei a visualizar, eu falei, o que pode ser feito com isso? Inicialmente eu já pensei, pela granulosidade da casca do ovo, você pode fazer vários tamanhos. Falei, vamos fazer um sabonete esfoliante, todo mundo quer fazer isso, estética e tal. E aí agora a gente entrou num outro processo, porque se tem cálcio, a gente pode produzir por técnicas de química, a síntese, a hidroxapatita. E aí já cai, acho que pode ser uma palavra pra vocês... já fiquei... diferentona, né? Boiando aqui. A hidroxapatita, na estética, é utilizada para rejuvenescimento íntimo. Olha! Ela é utilizada para preenchimento. Então, hoje uma seringa de hidroxapatita custa de 500 a R$1.000, uma seringuinha. A gente Poucos ml ali. Não, 5 ml. Caramba. A gente consegue produzir isso aí, ó, em larga escala. Agora eu tô entrando num projeto fabuloso, que é com agricultura familiar e utilizando algas azuis do Pantanal. A gente vai fazer o genoma delas, dessas algas azuis do Pantanal, que são cianobactérias, eu chamo de algas azuis, e aí essas algas elas reduzem a quantidade de gás de CO2, dióxido de carbono. Então a gente está removendo também gás de efeito estufa da natureza. Sim. E transformando... com essa remoção, essas bactérias utilizam esse CO2, esse gás, para a produção de carboidrato. E ela cresce. É o que acontece com a piscina. Na casa de vocês, fica verde. Uhum. E ela não faz mal pra gente, essa alga. Então, o que eu quero fazer? Fazer com que eu produza muito, vai remover o CO2 do atmosférico, e eu produza uma biomassa que possa ser utilizada como adubo para pequenas produções, como hortaliças, alface, por exemplo. Então, é um projeto que eu estou desenvolvendo agora e estou colocando no edital aí para o Fundect. Tá. Tem muita doideira. Depois de toda essa conversa, a gente tem que chegar numa hora, né, Bruno? Tem que falar. Estamos chegando no final. Não tem como. Olha, faz quase um ano já que a gente tá nessa. Toda vez você corta a nossa conversa. Tem que cortar a conversa, porque uma hora tem que chegar no final aqui. E a gente gosta de dizer que pesquisador e cientista também é gente. Também é gente. Também tem uma vida. Além, não sei se o Ludovico tá tendo tempo de ter vida, porque com tudo isso de coisa, deve estar meio difícil. Mas assim, a gente gosta de fechar o programa com essa ideia de que, pesquisador também assiste TV, vê uma série, assiste filme, também... Abre empresa, também vai pescar, também faz atividade, faz tudo normal, né? Como todas as pessoas fazem. Então a gente gosta de finalizar o programa pedindo uma recomendação de algo que você gosta de fazer, algo que você assistiu que você gostou. Não precisa ter a ver com a sua área, a gente sempre enfatiza isso. Se quiser que seja a ver, pode ser, mas não necessariamente precisa ser. Uma recomendação aí pro pessoal de casa. Uma dica boa. Olha... Interessante essa pergunta. Pegamos no contrapé. Não, pegou não, porque final de semana passado, eu, esposa, a filha, a mãe, a gente foi pra Rio Verde. Eita. Num rancho fabuloso que a gente encontrou no Airbnb. E foi uma interação com a natureza que muito eu não fazia. E isso foi muito gostoso, principalmente porque minha filha participou de todo esse ambiente. E ela nunca tinha entrado num rio pra tomar banho. Tem 4 anos. Tá, ela é pequenininha. E aí, é pequenininha. E aí, aquilo foi pra ela, aquela água gelada, porque a piscina de casa é quentinha, não sei o quê. Então, aí ela... e ela ficou naquela adrenalina, então aquilo tomou picada de abelha. A gente, caramba, ela não tem alergia. Ficamos todo mundo feliz. Dava errado, tá vendo? O otimismo. Aí a gente sempre ficava olhando. Então isso foi muito bom. E outra coisa que é meu hobby é jogar videogame. Eu sou apaixonado por jogo de tiro. Então. Os Call of Duty, Warzone. Warzone eu sou apaixonado. Meu Deus do céu. Entendi. Eu me concentro muito. Eu consigo ficar ali no meu mundo e começo a pensar, eu tenho que pagar aquele negócio, aquele reagente não chegou, tem que cobrar aquela criança, e aí Você joga pensando no... É impressionante isso, eu consigo ficar aqui discutindo. É que é bom porque é uma função motora, né? Você faz uma função motora e seu cérebro dá uma
limpada, né? Lucas, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo de jeito nenhum. Eu atendo o telefone aqui, se alguém fala comigo, eu já mudo a linha. Eu não consigo. Eu sou monotask total. Você só faz uma coisa por vez. É por isso que eu jogo mal, eu acho. Pode ser também, né? Pode ser. Vai ver o cara só parado olhando pro nada lá. Só descendo de paraquedas. Muito bom, Legal. Legal. Mas é isso aí, professor. Ó, nós agradecemos aqui a sua participação no programa. Papo muito legal. Gostamos bastante. Que eu falo por mim e pelo Bruno, que a gente gostou demais. E, pô, você tem muita história pra contar. Acho que eventualmente deve aparecer de novo aí no programa. Sem dúvida, professor. Mas agradecemos a sua presença. Muito Chame bom, que papo. eu venho correndo. Adorei vocês. Muito legal. Muito confortável a conversa. Adorei. Muito obrigado. Chamem mesmo. A gente fica muito feliz de ter você aqui, professor, porque tem uma coisa pra gente fechar que eu acho interessante. De toda essa nossa conversa, o seu perfil é um perfil, além de pesquisador e de empresário, de um agregador. Isso ficou muito claro aqui. Até por essa... Que bom. Até por essa dinâmica que você falou de estar nos lugares e tal. A gente precisa de pessoas assim em todos os setores. Sim. Pessoas que agregam outras pessoas. Que bom que o senhor tá na universidade e consegue agregar boas mentes. Legal. O estado de Mato Grosso do Sul precisa e a gente aqui do Papo de Ciência agradece muito. Porque a certeza. ideia é Muito essa, feliz. trazer pessoas que possam colaborar pra nossa ciência, pro nosso dia a dia aqui em Mato Grosso do Sul, tá bom? Vamos crescer. Avante. Amém. Muito obrigado, professor. Valeu. Falou. Papo de Ciência. Bruno Moser. Poxa, Que papo. sensacional. O Ludovico é sensacional. É. Faz de tudo um Faz de pouco. tudo. Ele lembrou muito que ele citou na entrevista o Otávio, né? É, o Otávio. O professor Otávio Franco também, Nosso que olha... segundo episódio aqui do Papo Segundo Ciência. episódio também, muito bom. E Muito tá bom, lá muito bom. na nossa playlist, onde, Lucas? Lá no nosso YouTube, /Mídia Ciência. Poxa, mas como é que faz pra acessar o YouTube? Como é que faz pra acessar o YouTube? Poxa. Vai lá no seu navegador, Aham. digita http://www.youtube.com/mídia ciência. Pronto. Exatamente. Inscreva-se nos nossos canais, nas nossas redes sociais, porque a gente precisa de você perto. Porque agora, gente, eu preciso falar de novo, Lucas. Diga. Tá com tudo novo, Lucas. Olha aí Tamo. essas câmeras. Então, Eu posso dar um zoom, Lucas, e ver, contar quantos pelos tem no seu bigode. pode. Não deve, mas pode. Siga a gente nas redes sociais, então, gente, por favor. E Exatamente. comenta lá, né? Com certeza, com certeza. Ó, nossas redes sociais, tudo @Mídia Ciência. Pode ir no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso TikTok, YouTube, tudo Mídia Ciência. O nosso site. O nosso site também, é o Mídia Ciência. Não é arroba, já ia falar arroba. Mídiaciencia.com. Isso. Lá tem todas as informações, Papo de Ciência é só um braço. E eu vou dizer o seguinte, siga no Instagram, que o nosso Instagram tá rolando bastante coisa legal. Lá tem muito conteúdo extra, além do Papo de Ciência. Aqui a gente posta uns cortes do Papo de Ciência, claro. Isso. Mas também tem muito conteúdo legal saindo lá, então recomendo, ó, sigam o nosso Instagram. A gente quer bater 1 milhão de seguidores esse ano ainda. Queremos. Exatamente. A meta tá meio longe, Bruno, mas queremos. Mas tem que pensar grande, Lucas. É ao mesmo tempo que você gasta pra pensar pequeno e quer pensar grande. Boa, Não é? gostei. Gostei. Mas com isso ficamos por aqui, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência, O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.